Todo homem tem que dar o seu próprio valor. Se você não se valorizar, se você não buscar estar melhorando, cara, de nada vai acontecer na tua vida. Sabe uma coisa que eu aprendi quando eu passei por muita dificuldade, seja de questão de trabalho ou até mesmo na vida pessoal, quando eu estava doente, é que ninguém vai vir pegar na minha mão e vai dizer o que eu tenho que fazer. Porque quando a gente é muito novo, cara, a gente cresce ali com a síndrome que vai ter, que nem ali na escola, um professor que vai dizer o que você vai ter que fazer na vida. Vai ter teus pais sempre ali do teu lado para apontar para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. E na vida adulta não é assim. Quando a gente não compreende que passamos ali de adolescente para adultos, fica meio confuso. E isso aconteceu muito comigo. Eu ficava meio ali indeciso quando eu queria tomar ali alguma decisão. Porque eu ficava imaginando, tá, e se eu tomar tal decisão e essa decisão acabar ali irritando meu pai ou minha mãe ou meus parentes, e eu não percebia que isso estava me travando. Só fui perceber quando eu já estava no limite, quando eu vi que eu não escolhia para me sentir bem, eu escolhia era para as pessoas ao meu redor me achar que eu estava bem, mas no fundo, sempre eu estava mal. Por quê? Porque às vezes não era nem algo que eu queria fazer, era mais para estar ali tendo a atenção das pessoas, vendo as pessoas bater palma, valorizar. E isso é do ser humano. Toda pessoa busca aplauso, seja ela em qual fase da vida dela que ela tiver. Mas quando você passa a evoluir mais, passa a entender que você não necessita que as pessoas venham ali apontar o caminho que você tem que trilhar, você simplesmente para ali um pouco, tira tempo para você, fica em silêncio e, cara, pega a caneta e começa a trilhar o teu próprio caminho. Assim, eu fiz comigo. Chegou um certo momento que eu estava na minha cidade, eu já não estava mais gostando do ambiente, não estava conseguindo evoluir. Simplesmente eu peguei minhas coisas, ó, e caí no mundo. Em nenhum momento eu pensei em voltar, em nenhum momento eu fiquei com medo das coisas dar errado. Por quê? Porque eu já sabia que eu tinha que tomar alguma atitude. Se eu não tomasse a atitude de vir para cá, de nada ia mudar na minha vida. Então, tem essa fase também, que a gente tem que entender que é necessário a gente agir. Com a ação, vai vir algum resultado, seja negativo ou positivo. E às vezes a gente quebra a cara, faz escolhas ali que não deve fazer, mas sempre tira aprendizado dessas escolhas. Sempre, mas sempre mesmo que houver algum problema, para ali, analisa o problema e vê qual o aprendizado que esse problema te trouxe. Eu lembro muito que na escola eu sempre queria ficar esperando a professora pedir para me fazer algo, mesmo eu não querendo fazer. E cara, depois que eu cresci mais, eu fui evoluindo como pessoa, mesmo pode ser quem for, cara, chegar e falar para mim o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, se ali não for uma obrigação mesmo para me ganhar um dinheiro, um money, cara, eu não vou fazer. Eu só vou fazer aquilo que eu quero. Por quê? Porque eu sou livre para fazer minhas escolhas. E se der alguma coisa de errado, se alguma escolha minha me afetar, só vai afetar a mim mesmo. E eu não tenho medo nenhum do que as pessoas vão achar, as pessoas vão gostar ou não de mim, porque tem muito isso também quando a gente é mais jovem. A gente fica muito com a cabeça ali pesada, pensando nas opiniões das outras pessoas, pensando se vão aprovar o que a gente quer fazer da vida, o que a gente quer buscar. Na verdade, a grande verdade é que na maioria das vezes, a grande parte das pessoas estão todas perdidas. Nenhuma sabe a direção que quer seguir. E só estão indo no fluxo ali, só estão seguindo a onda. Seja em questão de querer um emprego, se formar, construir uma família. Muitas das vezes são influenciadas até mesmo pela internet. As pessoas não conseguem construir a sua própria personalidade. Não são forjadas desde pequena ali a buscar estar pensando mais, buscar pensar em si próprio. Não. Sempre é doutrinado desde criança, seja ali na escola, seja no ambiente familiar, a pensar
coletivo, cara. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas às vezes é necessário na vida a gente ser egoísta para poder viver, para poder estar sobrevivendo. Se a gente não entender que cada um de nós somos o nosso bem mais precioso, mais importante, ninguém vai dar valor, cara. Nenhuma pessoa vai te valorizar mais do que você próprio. Às vezes a gente se pega pensando também que, fulano de tal não gosta de mim. E às vezes a gente mesmo também não gosta do fulano de tal, não gosta de todo mundo. Então ninguém é obrigado a nada, as pessoas não são obrigadas a gostar de você e você não é obrigado, e nem eu, a gostar de você. E assim a vida segue, cara. O que a gente tem que entender é que jamais podemos deixar de nos amar, de valorizar a nossa própria presença, de buscar entender que devemos pensar mais em nós mesmos, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde, de cuidar da nossa mente, de buscar recursos não para as outras pessoas, mas para a gente. Porque a escola ela vai sempre doutrinar você desde criança a nunca empreender, mas sempre trabalhar para outras pessoas. E isso, cara, vai moldando a criança ali, desde pequeno. Eu passei por isso, eu sei como é que é. A gente é moldado sempre a trabalhar muito, a entregar resultado, a fazer ali metas que são praticamente inalcançáveis, mas empreender, não, cara, somente obedeça e fique calado na sua. É assim que a gente é ensinado. Então, é muito difícil quando a gente é desde pequeno doutrinado a seguir um caminho e quando chega ali na vida adulta, você vê que esse caminho não é o caminho que você quer seguir e está totalmente errado. Assim foi comigo. Eu percebi que eu não queria, cara, passar o resto da minha vida num trabalho ali, seja CLT ou trabalhando para outras pessoas, quando eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego, que era numa conveniência. Era explorado, cara, não tinha a parte ali de direitos, tá? Quando fui mandado embora, eu não recebi nenhum sequer centavo. E, cara, isso fez eu aprender que eu deveria ter me valorizado mais, tá? Mas também eu não tinha muita opção. A única opção que eu tinha naquele momento era pegar aquele emprego para me ajuntar uma grana para eu poder sair da minha cidade. E assim foi feito. Mas depois disso, eu passei a entender que o meu bem mais precioso que eu tinha aqui nessa terra era eu mesmo. Que isso não era egoísmo nenhum. Eu só podia estar valorizando eu para me poder no futuro conseguir as minhas coisas. Porque se eu não desse valor naquele momento, ninguém mais estava olhando para mim. Eu já não era mais uma criança. As pessoas não estavam nem aí se eu fui doutrinado desde pequeno ou não a seguir esse caminho. Ela só queria ver meu resultado, ela só queria ver eu dando lucro para elas. E quando você vai contradizer esse tipo de pessoa, você vai dar a sua opinião ali, mas por que eu devo fazer assim? Não, você não pode. Você só tem que fazer. Isso já aconteceu demais, cara. Eu já cansei de ver ali gerentes falando para funcionários que ali ele não deveria nenhum questionamento, só deveria seguir a ordem. E, cara, isso vai chateando a gente com o tempo. E assim eu fui percebendo que eu tinha que dar valor para a minha pessoa. Eu tinha que buscar evoluir, eu tinha que buscar estudar mais, botar em prática alguns investimentos que eu sempre pretendia fazer, mas sempre ficava procrastinando, nunca, mas nunca mesmo ia atrás de fazer realmente. Mas com o tempo, cara, tudo mesmo a gente vai aprendendo. O que não podemos fazer é desistir. Sair para lá, sair chutando balde, sem ter nem para onde uma direção de ir. Não. Toda vez que for tomar uma decisão muito importante, pense nela, repense, analise ali os bônus e os ônus e tome a decisão. Mas se for algo que está tirando realmente a tua paz, que você não está conseguindo nem mesmo dormir direito, cara, eu te digo, eu garanto, não pense duas vezes. Somente vá lá e faça o que tenha que ser feito. Pode ser o dinheiro todo do mundo, cara. Para mim, não vale. Minha paz não tem dinheiro no mundo que compra. Eu valorizo, primeiramente, a mim.
Segundamente, questão de trabalho, ou seja lá dinheiro, cara. Eu quero estar em paz comigo mesmo. O resto, cara, o resto é resto. E é isso, galera. Mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho. Compartilhe bastante pra galera acompanhar o canal. E esse vídeo chegar em mais pessoas e poder, pelo menos, estar ajudando alguém aí, tá? Tamo junto e foi.